Olá, meu nome é Cristiano Marcel e no encontro de hoje a gente vai falar sobre números irracionais. A pergunta que eu te faço, será mesmo que qualquer número pode ser representado por uma fração em que tenha numerador inteiro e denominador também inteiro? Qualquer número? Não sei, Cristiano, eu acho que sim. Vamos ver na aula de hoje, ok? Dá uma olhadinha para cá. Você já conhece o conjunto dos números naturais? Os inteiros positivos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os inteiros relativos, que vem lá do menos 1000, menos 999, até chegarmos no menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto dos números racionais, em que o numerador e o denominador são números inteiros. É bom ressaltar que esse denominador não pode ser o 0. Mas como representar ele, por exemplo, numa reta numérica? Será que eu consigo, manualmente aqui, representar todos eles? Vamos tentar. Primeiro pensemos, entre dois números racionais, eu sempre consigo colocar um outro número racional. Mas para isso não vamos pegar um intervalo muito grande, vamos pegar um intervalo pequeno, aquele menor intervalo, que vai de 0 até 1. Veja o que eu vou fazer. Entre 0 e 1, eu coloco o meio. Entre o 0 e meio, na sua metade, eu vou colocar o 1/4. Entre o 0 e 1/4, coloco o 1/8. E entre o 0 e 1/8, eu coloco o 1 sobre 16. Entre 1 sobre 16 e 0, eu vou colocar 1 sobre 32. Note que estamos pegando apenas a metade, o ponto médio daquele intervalinho, por menor que seja. E você não vai parar de colocar valores ali. Mas, além desses valores racionais, todos que nós temos que representar aqui, existem ainda outros valores a serem representados. Acompanhe aqui o raciocínio, antes de nós chegarmos a esse valor. Consideremos aqui um quadrado de lado 2. Como se calcula a área desse quadrado? A área do quadrado, a área desse quadrado, é 2 elevado ao quadrado, ou seja, 4 unidades de área. Está aqui. Eu vou unir os pontos médios desse quadrado. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tracei retas perpendiculares dividindo esse quadrado em outros 4 quadrados iguais. E agora, eu vou traçar essas diagonais aqui, olha. Mas, Cristiano, qual é o intuito disso? Calma que nós vamos chegar lá. Se eu achurar, sombrear, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte e essa parte, convenhamos, pelo aquele conceito basicão que você tem de frações, você dividiu o inteiro, conte comigo, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Esse quadradinho que ficou aqui é composto por 4 desses pedaços. Ou seja, vamos pensar comigo aqui, 4 oitavos, ou seja, a metade. A área desse quadrado formado é a metade da área desse quadradão, que nós agora calculamos e encontramos 4 unidades. Qual a conclusão que temos disso? Que esse quadrado aqui, cujo lado eu não sei, eu vou chamar esse lado de x, tem área igual a metade de 4. Qual é a metade de 4? 2. Ou seja, esse quadrado, vamos botar uma setinha para cá, esse quadrado, de lado, que eu chamei de x, tem área igual a metade de 4, 2. Sim, Cristiano, mas e aí? Qual a conclusão que chegamos nisso? Como é que se calcula a área de um quadrado, senhores? Pegamos o lado dele e elevamos ao quadrado. Qual o lado desse quadrado que eu nomeei? X. Então, x ao quadrado
como se calcula a área de um quadrado, é igual a 2. Ou seja, eu tenho que arranjar agora um número que elevado ao quadrado dê resultado 2. Um número racional não vai se encaixar nisso. Isso foi motivo de mistério durante muito tempo. Pitágoras, durante a Antiguidade, começou a ver que esse número aqui não pode ser um número racional. Mas, no entanto, como é que eu vou representar esse número aqui? Para que eu possa representar esse número como numa reta numérica, olha só o que fizemos. Eu peguei esse mesmo quadrado e coloquei aqui, ó, nesse eixo horizontal, onde o zero ficou justamente no centro. No ponto médio, melhor dizendo, né? Essa reta perpendicular passa pelo centro. Olha o lado x, olha o lado x. Esse pedacinho vale 1, esse pedacinho também vale 1. Imagine que eu rotacione esse lado x até que ele toque nesse eixo horizontal. Assim, olha, rotacionando com o centro aqui, ó. Esse pedaço que vale x vai ser o mesmo que esse que também vale x. Ou seja, eu representei esse valor aqui no eixo horizontal. Um valor que não é difícil de notar agora, que está entre 1 e 2. Mas ainda é um mistério, Cristiano. Qual o número, qual o valor dele exato? Bom, para isso fizemos algumas aproximações e eu tomei a liberdade de fazer as contas antecipadamente para que não fiquemos aqui fazendo contas e contas. Veja bem, olha, coloquei aqui. Se eu pegar um número como, por exemplo, 1,4 elevado ao quadrado, eu encontro 2? Encontro 1,96. Então, vamos pegar 1,5 elevado ao quadrado, 2,25. Passou do 2. Então, vamos colocar mais casas decimais. Vamos? 1,41 elevado ao quadrado, 1,9881. Quase 2. 1,42 ao quadrado, 2,0164. Quase 2 também, passando um pouco desse valor. Coloquei mais casas decimais. Vejamos, 1,414 elevado ao quadrado. Muito próximo de 2. Muito próximo de 2. A bem da verdade, esse número irracional, ele tem a sua parte decimal ilimitada e não periódica. Sim, claro, porque até então tínhamos visto dízimas periódicas, onde 2,333 eu conseguia facilmente colocar isso em forma de fração, um número racional, em que o denominador e o numerador eram números inteiros. Aqui, o número irracional vai ter a sua parte decimal ilimitada e não periódica. É uma dízima não periódica. Essa é a definição melhor que temos com esse raciocínio do que é um número irracional. Então, Cristiano, qual o grande lance aí do número irracional? O número irracional é aquele que tem a parte dele decimal ilimitada e não periódica. Ao contrário da dízima periódica, que fazíamos aquela fração geratriz em encontros passados. Está lembrado? Já nos foi apresentado o número irracional. Vamos ver um exemplo típico de número irracional, o mais famoso, digamos assim, como falam por aí, que é esse que eu vou vos falar agora. Arquimedes, durante algum tempo, fez uma experiência de pegar uma circunferência, o seu comprimento de circunferência, ou seja, o tamanho desse contorno, o comprimento desse contorno, e dividir por esse segmento que passa pelo centro, o qual chamamos de diâmetro. Diâmetro AB. Então, ele pegou esse comprimento e dividiu pelo diâmetro. E assim foi feito. Ele viu que, conforme ele ia pegando por uma circunferência desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, o resultado era muito parecido, o resultado era muito próximo. Contudo, ele não conseguia determinar com exatidão qual era a última casa decimal. Ele chegou a pensar, ou chegou a dizer e enunciar,
que esse número era aproximadamente 22 sobre 7, que dá algo do tipo 3,14285,7, 14285,7. Mas, Cristiano, esse número aí eu conheço. A parte decimal dele é infinita, contudo é periódica. Não contente com isso, com o passar dos anos, foi-se notando que esse número não era um número racional, era um número irracional. 3,1415,92,65. Parte decimal ilimitada, porém não periódica. Não sei se por homenagem ou por algo do tipo. Circunferência, em grego, é periféria. A primeira letra da palavra periféria, pi. Você até então pode ter visto π no cálculo de comprimentos de circunferência e coisas do tipo, como uma aproximação, como 3,14. Aproximemos para 3,14. E é bem verdade que no dia a dia, em alguns lugares, como um torneiro mecânico que tem que fazer uma chapa circular, ele utiliza essa aproximação de 3,14. Contudo, é bom que saibamos que π não é um número racional. Π é aproximadamente 3,14? Sim, para efeitos de cálculos aproximados, não temos dúvida. Contudo, π é um número irracional, ou seja, a sua parte decimal, repetindo, ela é ilimitada, contudo, é não periódica. Ok? Ficamos por aqui, então. Até o nosso próximo encontro. Um abração para todos.